8h04 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, né, emissora do Grupo Folha da Manhã, de comunicação, ao vivo no Face, YouTube, Instagram, ao vivo também, mas aonde? Nos aplicativos, né? E daqui a pouco em podcast, para todos os tocadores de podcast, e logo mais, reprise na Plena TV. Estamos de volta, são 8h05 agora. Campos amanhece com tempo bom, com céu claro e calor de 25 graus agora, com a máxima de 31 prevista para hoje, 22 é a mínima. Não tem chuva aqui, mas em compensação, no sul do país, Rio Grande do Sul, tem previsão de um ciclone extratropical para hoje, com ventos chegando a 100 km por hora e um acumulado de chuva muito significativo, muito importante. Lá onde 401 municípios foram atingidos, mais de 601 mil pontos, residências, imóveis, né, foram afetados com a falta, estão afetados, na verdade, com a falta de energia e também com a falta d'água. Né, um acaba acarretando aí o problema para o outro, né? Sem energia não consegue impulsionar a água e as bombas e essa coisa toda. E tem um outro detalhe também, sem contar que você tem hoje 95 pessoas mortas, 131 desaparecidas, isso no Rio Grande do Sul, mais de 1.400.000 pessoas atingidas. E aí você tem, na verdade, não dá nem para falar muito sobre o pós, mas dá para falar sobre o meio. Você tem já a possibilidade de pessoas que estão até socorrendo, até ajudando, colaborando, a acabar se contaminando com leptospirose, que é muito perigosa. Depois nós vamos ter provavelmente um surto de dengue. Então, assim, a situação do estado do Rio Grande do Sul é muito, muito, muito complicada. E o pior, tem mais chuva para os próximos dias e tem uma chuva de uns negacionistas malucos, que eu não sei de onde sai esse povo, se é do esgoto, eu não sei de onde sai, e vai para as redes, para a internet, divulgar situações que não estão acontecendo. O próprio Exército Brasileiro está sofrendo, na sua página lá no X, que é o antigo Twitter, sofrendo uma série de ataques do nada. O Exército postou ontem uma ação dos militares fazendo um resgate. E embaixo, os caras comentando, isso aqui é fake news, é mentira, vocês não estão resgatando ninguém, é a população que está se ajudando, são os empresários. Bicho, é uma loucura, cara, é um negócio, assim, impressionantemente nojento. Eu tenho nojo desses caras. E aí vem com esses influenciadores aí grandes, dizer que o Exército está exigindo nota fiscal dos caminhões que estão transportando as doações que nós estamos fazendo. É cada coisa covarde, nojenta, que sinceramente não cabe aqui a minha opinião. Eu acho que só cabe aqui a gente trabalhar contra essa fake news. Essas fake news, porque são muitas, são muitas. Pior do que a fake news é o cara que acredita nessas fakes do nada, só porque chegou ali né? É um negócio muito, 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 muito difícil de ter paciência para lidar. Como que você pode acreditar só porque o cara mandou aqui no WhatsApp para você? Por que você não, né? Não pesquisa, não perde um tempinho? Muito difícil. Henrique, difícil, né, Henrique? Tempos difíceis. Mandei para ti agora uma apresentação que foi realizada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, com algumas questões, explorando um pouco mais esses números, né? E esse tem fonte verificada. 332 municípios afetados. Quando a gente fala assim, mas vamos para o hospital, do estado inteiro, 110 hospitais foram atingidos, 17 estão completamente parados e 75 estão com atendimento parcial. Quando a gente fala assim dos serviços essenciais,
tem mais de 400 mil pontos sem energia, e pontos não quer dizer que são pessoas, porque um ponto de energia vai atender a uma família inteira, então são 400 mil pontos sem energia. Tem município que não tem internet, telefone, então você não consegue nem ligar para lá, se perdeu completamente, tão isolados, e nessa hora a gente tem que ter muita parcimônia, muita calma para avaliar as notícias. Tem muita gente que quer utilizar isso como plataforma para falar, eu disse, é assim, mas não. Deixa as autoridades agirem, está sendo feito o que está sendo feito, o governo estadual está lá agindo, o governo federal já está fazendo as medidas necessárias. Se você pode fazer alguma doação, faça. Estava falando um pouquinho no começo do programa, como poderia ser, acho que na página do jornal, o portal da Folha, tem lá as formas de você fazer uma doação correta. Talvez pior do que as pessoas que propagam fake news são essas que criam chave Pix falsas para roubar dinheiro da doação. O governador falou isso outro dia. Lembra dessa história? Sim. E ainda tem outra coisa. Os caras que estão roubando os mantimentos. Sem contar aquele pessoal que consegue vender água e gás àqueles absurdos de preço, né? Então, é muito difícil. Terrível. Só para que você tenha uma ideia, como que a gente trabalha, e isso eu acho que não é só para quem trabalha com a imprensa, não é só para quem trabalha com as informações. Henrique acabou de me passar aqui, ele falou aí, ele me passou aqui 97 páginas de um arquivo pelo WhatsApp, maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, abril, maio de 2024, tá aqui, 5 de maio de 2024, tá aqui, tô até só mostrando aqui na tela de longe a logomarca do Rio Grande do Sul. Você que está ouvindo a gente, acha que eu fui lá pesquisar se isso aqui é verdade ou não? Eu confio em Henrique. Confio no Henrique mais do que eu confio em mim. Mas eu fui lá pesquisar se esse arquivo que o Henrique me passou é verdadeiro ou não. Cara, sabe por quê? Porque pode, por qualquer motivo, o Henrique ter não percebido e pegado colhido essa informação. Pessoas de boa fé também propagam, porque acreditam que está fazendo bom serviço. Aquilo parece que eu queria, é a minha opinião, parece verdade, a gente propaga. Pessoas de boa fé também propagam notícias mentirosas. Você está compreendendo? Então, assim, cara, eu não confio nas informações, principalmente dessas que são repassadas assim, volumosamente. Então, é preciso que se confira, não tem problema nenhum. E eu estou falando, e Henrique não vai ficar chateado comigo por eu ter feito isso não, e se fosse ao contrário também não. Tem que conferir, gente, não dá para acreditar em qualquer mensagenzinha de WhatsApp, não dá. Infelizmente, parece que a gente está falando isso aqui, né, Henrique, e ninguém ouve, né? Mas a gente tem que falar. Meu caro Henrique, você pode concluir seu raciocínio do que você falava nesse contexto das empresas e com eu acabei ali tendo um problema na internet. Mas tem muita pergunta aqui para você, hein? Então vai lá. Já vamos chegar nelas. Mas deve ter muita gente agora que está nos ouvindo do seu carro, é normal. Quando eu estou saindo nesse horário, eu ouço a rádio, coloco lá. Eu costumo ouvir muito mais na Twitch do que no carro, que o celular fica ali, fica vindo, enfim. Mas se você está agora ouvindo no seu carro, e você tem um carro com câmbio automático, a marcha automática, tem aquela marcha que a gente passa naquela alavanca, como é que é? Coloca no canto e vai, que é a Tiaguinho Virgílio, saiba você que essa tecnologia de câmbio automático está fazendo agora, se não me engano, 80 anos, e é uma tecnologia brasileira. Foram 2 engenheiros brasileiros que fizeram. E por que ela me deixa triste? Porque eles pegaram essa tecnologia, foram para os Estados Unidos, transferir essa tecnologia lá e vendeu, se eu não me engano, não lembro se foi Ford ou GM, enfim. Agora a memória não tá pulsando para dizer esse dado com precisão. A precisão é que foram engenheiros brasileiros que desenvolveram algo aqui no nosso território e levaram para o exterior. E depois o americano vende o carro para a gente como se fosse deles. Não,
tenho orgulho de ser brasileiro, que essa marcha automática veio de uma mente brasileira. Isso em, acho que foi década de 30 ou década de 40, antes da Segunda Guerra Mundial. E assim como a gente tem que ter orgulho disso, para mim foi um problema, tá? Ou seja, ele deveria ter tido aqui uma indústria, uma empresa, um ambiente para que ele pudesse desenvolver tecnologia aqui e a gente exportar isso. É isso que eu milito, é nisso que eu trabalho, é por isso que eu estou na Tec Incubadora. Esses são os papéis sociais do IFE, da UF, da UENF, da Cândido Mendes, do ICSense, da FETEC, da FATEC, de todo mundo que está conosco, que é criar esse ambiente onde essas mentes brilhantes, que existem em qualquer lugar, existem em qualquer etnia, surgem em qualquer ambiente, surgem em famílias ricas, em famílias pobres, surgem em pessoas com ascendência europeia, com ascendência africana, ascendência árabe. Eu acho, aí é só achismo, tá? Quando há uma miscigenação, surge mais ainda. Eu tive um professor, colega, lá do Campus Bom Jesus, de agropecuária. Ele falava, o melhor boi é o misturado, porque esse boi puro sangue aqui, ele é bom nisso, mas é ruim naquilo, aquele que é puro naquilo é... E quando você tem um boi que é misturado, ele tem boa carne, ele tem bom leite, ele é bom isso. Se tiver algum colega aí do Colégio Agrícola, me corrija se não foi exatamente isso. Mas se não serve para boi, serve para o caramelo. O caramelo é até aquele cachorro de raça, que é bonito, que tem problema na coluna, fica cego, etc., que faz, é uma característica da raça. Meu amigo, o caramelo é imortal. O caramelo pode ser atropelado, pode cair, pode ficar uma semana sem comer, ele está ali vivo, é incrível. Então, o misturado, eu acredito muito que ele tem uma genética superior. Se tiver um geneticista aí no streaming, no Facebook, para comentar, por gentileza. Caramelo é danado. Mas, então, carrapato bate nele e cai. Nós militamos muito, nós acreditamos muito nessa relação republicana, nessa relação profícua, nessa relação tranquila entre o pessoal da CDL, que são fantásticos. Um abraço para o presidente. Agora saiu lá o novo presidente, ainda não tive com ele, o pessoal da Firjan, o presidente Francisco e toda a sua equipe. Fui convidado recentemente para fazer parte de um conselho lá. Pessoal da ACIC, a AIC, o Fernando, o Maurício. Então, essas pessoas que representam empresariados de campus, que façam uso da universidade não somente para a formação própria e formação dos seus queridos ali, mas que façam uso da tecnologia que lá é desenvolvida, que façam uso das mentes que lá estão para inovação. Eu falava dos 3.000 doutores formados no estado do Rio de Janeiro, que não tem colocação. O Maurício Guedes, que teve nesse programa aqui, ele criou o programa na FAPERJ de Doutor Empreendedor. E eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa incubadora ela é uma referência nesse programa. Eu falo muito que a maior parte dos doutores vem da própria UENF, que é quem está aqui consolidado em pesquisa, e isso é bom. No último edital, agora está rodando, né? Mas a última informação, a informação mais nova que tem, é que 1/3 dos doutores empreendedores do Estado são de campus. Nós não temos 1/3 da economia, nós não temos 1/3 dos doutores formados, nós não temos 1/3 das universidades, mas temos 1/3 dos doutores empreendedores. E é importante que os tenhamos, porque a gente tem que fazer essa conexão, a gente tem que ligar a universidade, e novamente, quando eu falo universidade, está todo mundo, tá a FATEC, tá a IFE, está todo mundo, tá? Porque o nome é mais comum. Nós temos que ligar as mentes brilhantes que estão na universidade, que estão aqui instaladas, essa inteligência que aqui está, às demandas da sociedade. Por que eu vou resolver um problema lá do Mato Grosso do Sul? Lá também tem ICT, lá também tem universidade, eles resolvam por lá. Vamos resolver os nossos problemas com as mentes brilhantes que aqui estão. Nogueira, eu repito muito isso. A solução não virá de outro lugar, senão daqui mesmo. A gente não pode ter expectativa que vai vir um economista de São Paulo que vai avaliar e vai dar ali o parecer e vai resolver a nossa economia. Não virá um especialista lá do Rio de Janeiro para resolver o nosso problema de transporte, que é um desafio que vem aí perdurando várias gestões de governos, o anterior, o próprio. Não vai vir ninguém dos Estados Unidos, olha, eu tenho uma solução para vocês. A solução dos nossos problemas virá daqui. Não tem outra origem que não a própria
comunidade que aqui está instalada. Porque nós temos inteligência, nós temos os laboratórios, nós temos criatividade, nós temos um cérebro comum. Ninguém vai entender mais o problema daqui. Vamos pegar o transporte como exemplo. Ninguém vai saber melhor o problema de transporte senão aquela pessoa que todo dia tem que pegar um ônibus e não consegue. Então, por que vai vir alguém de fora para resolver? Não, a solução vem daqui. Assim como eu acredito que a solução para os problemas virá daqui, do transporte, também de todos os outros, de todas as outras áreas, do empreendedorismo. Então, a pessoa aqui tem uma demanda, tem um problema. Por que não uma empresa daqui solucionar? Por que não um pesquisador daqui criar aquela solução? Nós temos excelentes engenharias no Instituto Federal. Eu fico muito contente que Campos virou um protagonista na energia solar, na captação de energia solar. E quando a gente vai ver essas empresas, a grande maioria delas foram fundadas por alunos da engenharia elétrica lá do Campus Centro. E que bom, ou seja, esse curso mexeu na economia. E é um exemplo, só que é o seguinte, eu botei o painel solar lá em casa. Eu comprei o painel solar de uma empresa, depois veio não sei o que, aqui eles vendem o serviço de instalação e, claro, faz a comercialização. Por que a gente não começa a desenvolver essa tecnologia aqui? Monta uma fábrica de painel solar aqui. Todo o painel solar que eu comprei veio de caminhão de São Paulo. Eu já fico muito feliz de ter esse resultado. O pessoal do Campus Centro, que montaram esse curso, pensaram esse curso, botaram e fez uma mudança na matriz energética da cidade. A gente pode continuar com esse movimento e tentar criar uma fábrica de painel solar aqui, porque demanda tem. Assim como o eólico, né? Fez agora o licenciamento do parque eólico offshore, ou seja, vai ter muita oportunidade da gente vencer os desafios que vão ser impostos aí por esse grande projeto. Da hora, vamos lá. Deixa eu trazer aqui algumas questões e peço que você agilize aí para comentar alguns elogios aqui, naturalmente, e também responder algumas perguntas. Primeiro, Alfredo Diegues, tá aqui, Alfredinho Diegues, um querido. É um querido, parceiro. Bom dia, meu amigo Cláudio. Henrique da Hora é um ponto fora da curva, um grande líder do Norte Fluminense, expoente na área de tecnologia. Pode responder, fica à vontade. Eu vou dar um desconto porque ele é meu amigo, então tem muito elogio nisso aí, mas o Alfredinho é um cara parceiríssimo, ele estava com a gente, eu conheci, interagi mais com ele no programa Líder Norte Fluminense, fomentado pelo Sebrae, uma liderança empresarial. Eu gosto muito dessas mentes que eles estão ali para contribuir com a região. Ele fez parte do governo anterior, faz parte desse governo, o que caracteriza ele como um cara que quer contribuir com a cidade. Um abraço, meu amigo, eu gosto muito de ti. Nosso querido João Siqueira, pai do Edmundo Siqueira, está aqui também na internet, colocando aqui, ó, resolver os nossos problemas, pesquisar as nossas soluções. Eu entendi o que ele falou. Pelo jeito... Não vai vir de outro lugar que não está aqui. E ele Por exemplo, a gente tem pesquisadores na área de transporte, da UF, o Cristiano Marins, que é excelente, o Campos Guarus, fugiu agora o nome do professor lá do Campos Guarus, também trabalha com mobilidade, tem a inteligência aqui instalada, temos que fomentar esse pessoal, temos que incentivar essa galera a resolver os problemas daqui. Isso, claro, e para quem não sabe, o seu João é professor, a gente chama de seu João carinhosamente, professor da Universidade Estadual Norte Fluminense, a nossa UENF. Zé Vitor Silva, vascaíno lá de São João da Barra. Bom dia, abraço, Nogueira. Até porque os flamenguistas hoje somem, né? Perdeu pro Palestino. Acho que esse é o cata-cata que tem, nem sei de onde é esse time, cara, meu Deus. Esse foi meu colega de Escola Técnica Federal. Aí não é do meu tempo, você pode ficar à vontade aí, se vai se... Ai, meu pai. Tem um aprendizes artífices, aprendizes antes. Aprendiz artífices, mas isso aí é um pouquinho mais antigo. Um pouquinho? Tá. Década de 40, década Vamos de 50, lá. tem mudança. Tá aqui, ó, Renato Carvalho também, bom dia a todos. Henrique, as universidades não deveriam incentivar, ensinar, o negócio do bolo que eu falei, os doutores, pós-doutores, a serem empresários após terminarem suas pesquisas? Eu vejo muitos desses doutores não conseguindo empreender por não saber como começar e quando vão procurar emprego, acabam não conseguindo trabalho por serem muito qualificados. Alguns
acabam mentindo para baixo. Tipo, você tem pós-doutorado? Não, só tenho doutorado. Não dizendo todas as suas qualificações para assim conseguir trabalhar. Obrigado. Esse é o Renato Carvalho que faz essa pergunta. Então, Renato, eu concordo contigo. A universidade deve formar pesquisadores para os quadros da universidade, isso é justo, é lícito, isso já acontece, mas deve formar também para o que a gente chama agora de nova industrialização do Brasil, a NIB, né? E às vezes isso não é tão falado, e tem que ser mais falado. A nossa região, a nossa incubadora, por causa da UENF, é uma referência justamente nisso. Ainda é pouco? Eu acho que poderia ser maior. Só que se a gente olha a trajetória, há 20 anos atrás era muito menos. Então, o nosso sentido é crescente. Então, eu acho que esse ano foi uma coisa, ano que vem vai ser melhor, ano que vem terão mais pesquisadores empreendendo, e a gente vai. Então, é o que eu falo, a gente está germinando uma nova matriz econômica baseada em inovação. Nós olhamos a maior geração de emprego de Campos, salvo engano, ela é ainda serviços públicos, tá? Porque tem IFE, UENF, UF, FAETEC, Prefeitura. A Prefeitura também tem muitos cargos, enfim. Não sei se o comércio. É o comércio, é o segundo? Aí tem um negócio assim, porque as pessoas consideram algumas coisas comércio, outras não, tem essa... Porque você tem que fazer as contas lá. Mas se não for 1 e 2, é 2 e 1, tá? Se não for o comércio primeiro, o servidor público segundo, enfim. E essa característica de ser comércio e servidor público é uma característica muito homogênea nos municípios interioranos do Brasil. Que é assim, só que não significa que precisa ser assim para sempre. A gente tem que começar o movimento de mudar a isso. Existem aqueles municípios que você coloca uma indústria lá, que a indústria emprega todo mundo. A Italac, lá naquele município de Goiás que eu esqueci, eles empregam a maior parte da população. A internet não é a Gigalink, não, é outra que eu esqueci o nome lá, que é lá do município de Carmo. Eles empregam todo mundo, ainda mais que Carmo é um município pequeno, empregam todo mundo. Então, esses municípios que têm uma ou outra indústria, é bacana, etc., mas a gente tem que movimentar para uma diversificação da nossa matriz. Eu quero morar daqui a 20 anos, espero estar em Campos, não sei ainda o que vai acontecer, estava um movimento de mudança que não vale a pena comentar agora, mas daqui a 20 anos eu quero uma campus que o maior empregador seja essas indústrias de base tecnológica. Porque nada contra o comércio segurou muito bem a economia, emprega bastante, mas se você está no comércio daquele mais tradicional, você está em pé o dia inteiro vendendo, com 1 hora de almoço, chega 8 horas, sai 18, as varizes começam a gritar de dor, e isso vai remunerar 1 salário, 2 salários mínimos, enfim, tá bom, isso faz parte da economia. Mas daqui a 20 anos eu quero que o maior empregador seja as empresas de base tecnológica, onde o cara trabalha na frente do computador, no ar-condicionado, tomando um café de vez em quando, desenvolvendo código ou fazendo atendimento online, e por aí vai. E vai receber um salário de 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, e, novamente, isso é melhor para o município, porque gera melhores impostos, isso é melhor para a população, que tem melhores serviços, isso é melhor para a pessoa, porque ela tem uma vida melhor, tem um emprego mais digno. Eu falo do iFood. iFood, se não me engano, a sede dele é um município de São Paulo. Toda compra que você faz no iFood, paga imposto lá em São Paulo. O prefeito de São Paulo está feliz da vida. Então, o Vladimir deve estar aqui... cidadezinha, acho que é só... seja de Campos para o mundo. Interior. A sede do iFood é interior. Então é Ribeirão Preto. O sede de São Paulo é a Uber, então. Então é Ribeirão Preto. Eu sempre confundo as duas, porque são os 2 exemplos que eu uso. Ah, tá. Então, é Osasco. A sede do iFood é Osasco. Osasco, perdão, me enganei. Outra fake news. Não, isso é engano, isso aí não é maldade. Da hora, a verdade é que a gente fala tanto em tecnologia, a gente fala tanto em comércio. Eu não sei, falando em daqui 20 anos ser a matriz econômica, essa geração de emprego para a tecnologia, é um sonho. Santa Rita do Sapucaí conseguiu fazer isso, mas ela... Então, mas o que eu não vejo nenhum movimento em Campos. Campos se identifica como o quê? Gerador de... Qual é a fonte geradora de desenvolvimento de Campos? É a agricultura? É a tecnologia? Não tem uma identificação assim...
Porque, cara... A última vez que eu vi a geração de renda, a maior parte vinha do comércio, né? Vinha dos serviços de comércio. A maior parte dos recursos vinha daí. Então, do emprego também, etc. Mas tem que começar. Santa Rita do Sapucaí... Até porque... Desculpa, Henrique. Até porque você sabe melhor do que eu. Até quando vai ser... isso não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Como não acabou... Como não ia acabar muita coisa que acabou. Né? Olha aí a situação dos taxistas hoje, olha a situação, né, desse pessoal do transporte, olha os hotéis, como é que sofrem hoje com o Airbnb. Cara, pois é. E veio sem pedir licença, né? A tecnologia sem pedir licença. Olha os bancos. Eu tenho um amigo aqui em Brasília. Olha os bancos aí com as fintechs. Né? Então eu quero dizer assim, o comércio físico, ele não deve acabar nunca. Mas ele está cada vez mais encolhido. Eu estou agora com mais atenção, Henrique, do que na João Pessoa, que é aqui, ó, grande, a grande veia comercial de Campos, acho que essa João Pessoa, o centro todo aqui. Mas eu estou observando, e a gente sempre comenta sobre a João Pessoa, que é referência, desde a Ilson Automóveis, aqui na Marechal Floriano, até o Mercado Municipal, isso era comércio puro, hoje está só encolhendo. Eu estou observando que a Formosa já está encolhendo e muito. Se você passar pela Formosa devagarinho, a pé de preferência, você vai entender bem melhor o que eu estou falando. E olha... Cláudio, adoro cinema e eu frequento muito ali o Cineflix no Shopping da 28. Sim. Eu fui, acho que sábado ou domingo, eu fui assistir um filme lá. Praticamente tem praça de alimentação e cinema. As lojas totalmente miúdas. E aí fala, qual que é a solução? A gente insistir no passado ou olhar para o futuro? Eu estava ontem aqui com um colega querido, o Adalto, e ele me lembrou de uma frase que eu falava no passado e eu vou voltar a falar essa frase. A gente não tem que preparar os nossos jovens para o futuro, porque alguém vai construir esse futuro e eles vão viver esse futuro. Não, eu acho isso um equívoco. A gente tem que preparar os nossos jovens para construírem o futuro, para eles serem protagonistas do futuro. Então eu quero construir um jovem que ele vai entender como é que funciona essa dinâmica do comércio e vai fazer uma intervenção tecnológica positiva. E não vai vir uma solução de fora. Quando a solução vem de fora, você está vivendo o futuro. E ela vai vir. Dizem aí os mais antigos que haviam... A vinda da Casa e Vídeo para Campos ela foi muito prejudicada porque não alugavam espaço, etc., que era uma medida protecionista do comércio. Teve uma hora que veio e foi, começou a fechar, depois veio o shopping, depois veio loja americana, depois veio... Então a gente consegue até atrasar um pouquinho, mas a gente não consegue evitar. O que a gente tem que fazer é ser protagonista no próprio futuro. É a gente aproveitar essa inteligência aqui instalada, aproveitar a IFE, aproveitar a UF, aproveitar as soluções daqui, tentar pensar em questões mais efetivas, assim, não é sair um pouquinho do vou publicar um artigo porque eu sou doutor e vou botar uma solução para rodar porque eu sou desse território. A gente falava que está acontecendo alguma coisa. Olha, tem coisa acontecendo, eu acho que pode crescer mais. A Prefeitura tem um programa Startup Campus que é fantástico, ele é uma referência. Tem um programa também que coloca recursos lá, que a Prefeitura coloca problemas da cidade com recursos, com bolsas de iniciação tecnológica, para que as universidades venham tentar resolver. Eu esqueci o nome dele mais cedo, o Alcemir, lá do Campus Guarulhos, tem um projeto também para mobilidade, que está vindo as ideias. É modesto? Mas já é alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter uma juventude mais empreendedora, a gente tem que ter uma academia mais empreendedora, a gente tem que fazer uso dos nossos aparelhos que aqui estão, dessas instalações que aqui estão, que são as nossas ICTs. 25 mil estudantes universitários no nosso município, eles não podem vir aqui se formar e voltar para a cidade deles. E tem muito campista ali. Eles têm que vir e conseguir emprego aqui, emprego digno. Eu não quero que o engenheiro seja Uber, eu quero que o engenheiro seja engenheiro e que tenha aqui toda a infraestrutura para ele fazer engenharia. Como foi, por exemplo, com o engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico não existe, engenheiro elétrico a gente coloca na tomada e é errado. Então é engenheiro eletricista, o termo correto, peço desculpas pelo meu engano. Mas como foi aqui para colocar Campos numa liderança de geração de energia solar. É fantástico. E se não tivesse o curso de engenharia elétrica aqui, se não tivesse o Campus Centro, se não tivesse o IFE, não seria isso.
Esse é um claro exemplo que a gente tem que se orgulhar e reproduzir. Queremos mais. Queremos que o curso de alimentos de Bom Jesus seja fundamental lá, que fomente uma indústria de alimentos em Bom Jesus. Queremos que engenharia de computação, ciência da computação, que tem no IFE e na UENF, acho que também tem na Cândido Mendes, que eles consigam ali movimentar essa indústria aqui, movimentar essa matriz econômica, que os engenheiros consigam trabalhar como engenheiros. Eu falo engenheiros de uma maneira genérica também, tá? Que as pessoas formadas nas suas profissões consigam exercer as suas profissões com dignidade e tragam desenvolvimento para cá. E por isso que eu acredito no empreendedorismo. Vamos lá. Pergunta da Rafaela Machado, aliás, é sempre importante contar com a Rafaela aqui. E uma querida. Sim, e tem... Parei um bocadinho que eu só preciso abrir aqui o aplicativo, um instante. Enquanto você acha a pergunta aí, ela é uma querida, é uma militante lá do Arquivo Público Municipal, e um dia eu liguei para ela e falei, olha, tem uma chamada da FAPERJ aí para projetos de prédios coloniais, recuperação de prédios coloniais. Eu conheço o pessoal da inovação, eu não conheço esse pessoal da história, dos prédios coloniais. Isso é diálogo. E assim, ela abriu para mim portas, me levou na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima para a gente conseguir fazer um workshop. O Edmundo Siqueira, mandou um abraço para ele. Ele escreveu uma matéria no blog dele relatando isso. Foram 5 projetos aprovados no estado do Rio de Janeiro. Tá aqui, ela coloca desse grupo. Ó, ela coloca aqui, Henrique. Henrique foi o principal articulador para que Campos apresentasse 9 projetos no mais recente edital da FAPERJ. Dos 5 projetos contemplados para todo o estado, 3 eram de Campos, ou seja, a maioria, né? 3 eram de Campos. Um feito imenso e que coloca a cidade no radar da transferência de recursos para projetos extramuros de universidades. Henrique, como foi a articulação para que tantos atores da cidade apresentassem os seus projetos? Além disso, gostaria que o professor Henrique falasse um pouco sobre a cultura do empreendedorismo para a área como história e turismo. Nossa, é uma querida. Isso aí foi um movimento que a gente fez juntos com o apoio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E, novamente, eu falei um pouco mais cedo que nós temos 1/3 dos doutores empreendedores, mas não temos 1/3 da economia, nem 1/3 das universidades, nem 1/3 da pesquisa nisso, né? E com muito orgulho a UENF mantém esse status. Nós também não temos 1/3 dos prédios coloniais. Nós estamos aqui no estado que tem Paraty, com aquele centro histórico fantástico, tem a família imperial brasileira, que ela chega em 1808, salvo engano, no Rio de Janeiro, e ali começa ali, na verdade, encerra-se o período colonial, né? Mas era o local, caracteriza como local de maior infraestrutura, com vários prédios, enfim, igrejas. Nós não temos metade dos prédios coloniais. Mas nessa chamada da FAPERJ nós temos mais do que metade dos contemplados, o que me enche de orgulho, porque você traz um pouco de autonomia para os pesquisadores. Foram contemplados um projeto do museu, ou seja, o museu vai começar a contar melhor a sua história. Eu olhei o projeto assim, vou comprar umas televisões, fazer uns programas educativos para receber escolas. A partir dessa iniciativa que a Fundação, a Rafaela e eu envidramos, foi a Mitra Diocesana com o professor Humberto e foi a Larissa, lá do arquivo, e estamos tentando ainda um recurso para ver se a gente consegue trazer mais, tá? Não estamos satisfeitos. Foi um feito muito bacana, mas ainda não estamos satisfeitos. Mas, agora respondendo especificamente a Rafaela, o turismo, o empreendedorismo cultural, o que eu acho disso? Quando eu comecei a mexer um pouco nessa área, me deu uma impressão das pessoas quererem que a solução viesse de fora. Do tipo, olha, a prefeitura tem que vir aqui fazer isso tudo. Olha, o Estado tem que vir aqui fazer tudo. E eu venho e opero. Poxa, o que eu ouço, que a gente tem um potencial de turismo imenso. Desde que eu vim morar em Campos, eu ouço isso. Só que é um potencial que nunca chega. O potencial, poxa, isso aqui poderia ser. É sempre colocando a responsabilidade em outra pessoa.
E o que eu estou vendo agora? A prefeitura botou um programa de economia criativa, que é para formação empreendedora nessa área. A Rafaela fez parte desse programa, na verdade, não especificamente da prefeitura, a gente chamou ela via incubadora. Ela está lá, está em vias de se incubar, etc., que precisamos de pessoas empreendedoras. E o que eu chamo de pessoas empreendedoras, Nogueira? Pessoas empreendedoras não são somente empresários, são pessoas dispostas a resolver os próprios problemas. Não é aguardar a prefeitura vir e fazer um programa, um negócio de tudo. Não, não é. Não é esperar vir alguém de fora com a solução. É começar a fazer a solução na medida que dá. E aí, olha, o turismo vai começar com aquela pujança que a gente sabe que existe? Não, mas ele vai começar. Eu mando aqui um abraço fantástico ao pessoal do Cidenf, o Vinícius, que com recursos, ali são recursos públicos, um consórcio, ele não é prefeito, ele não é gestor público, ele é um consórcio, ele fica ali público-privado, né? Mas ele está começando com todas as dificuldades, criando roteiros, que é o Caminhos do Açúcar. Poxa, a nossa maior característica aqui histórica é que a gente é um grande produtor de açúcar. Ele está criando Caminhos de Açúcar, levando um evento com toda a dificuldade para todas essas regiões, para fazer essa sensibilização, para começar. E é isso. Nós precisamos de protagonistas da nossa própria história aqui no nosso território. Nós precisamos de empreendedores que vão fazer esse protagonismo no nosso território. Rafael é uma delas, o Vinícius é outro, e assim nós conseguiremos criar um ambiente favorável para que mais empresas, mais startups de turismo, de cultura surjam, tá? Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Francesca, também, que é uma produtora cultural extremamente empreendedora, que consegue movimentar nas suas possibilidades essa economia aqui da nossa região. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Deixa eu trazer primeiro, o senhor João Sequeira coloca aqui, ó, para a indústria é necessário uma infraestrutura básica, com energia, estradas e etc. Você sabe o que aconteceu com o nosso parque de energia fotovoltaica, que não vai sair mais? Não vai sair? Achei que ia sair. Não, não vai. Não não vai porque, do tipo assim, a Enel entrou no circuito, então esquece. Ou seja, não, tudo que se depende da Enel primeiro é porque você não tem diálogo com eles, né? Você não consegue falar. E segundo, os caras não têm o mínimo de interesse em gerar, né, energia fotovoltaica, por exemplo. Eu acho que eles deveriam repensar esse contexto aí, porque o futuro... Parece a Petrobras da década de 90. O futuro não é muito longe, não. 80, cortou o pró-álcool por causa do petróleo e agora está correndo atrás do álcool. Então, assim, eles amanhã vão querer geração de energia solar para usar a rede deles. Se bem que não é deles, é deles, mas é aí que está o... Tem que distribuir, né? Eles vão ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa para distribuir. A questão está aí. Não me lembro exatamente dos números, mas é algo assim, em torno de 16 milhões, ou não me lembro mais os números, não vou chutar. E alguns milhares aí, né, alguns milhões de reais, para que eles pudessem reestruturar a rede e receber toda essa carga oriunda dessa energia fotovoltaica. Como eles não têm dinheiro, deram essa oportunidade dos empresários que iam montar esse parque industrial de energia fotovoltaica também investir na rede deles. Os empresários não quiseram, claro, evidente, né? Evidente que você não vai. Se você monta uma empresa de 10 milhões, sei lá, você vai gastar 5 milhões com rede de energia da Enel, do seu bolso? É um desafio muito grande. Então não conseguiram encontrar uma solução. Bom, mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Parei um bocadinho porque o ar me secou aqui. Desculpa. Veio do professor, também seu companheiro aí de profissão, que tem sempre meu respeito, minha admiração, os professores. Se tem alguém que eu bato continência, se é que pode dizer assim, né? Fiquei meio temeroso com esse negócio de continência aí depois de um certo tempo. É complicado esse tempo. Fiquei. Mas eu faço minha reverência, então, vamos dizer assim, a vocês, professores. Eu acho fantástico, tudo começa com vocês. Vamos lá, Luiz Carlos Duarte Peçanha, é professor da rede municipal.
Henrique, um dos setores que mais empregam tecnologia são os bancos. Olha o que ele fala aqui, hein? Acho legal você responder isso. Sabemos que os bancos estão encolhendo o número de funcionários. Como conciliar essa questão de tecnologia e empregabilidade? Esse aí foi um assunto muito debatido na década de 90, 80, que era chamado desemprego estrutural. Ou seja, o caixa de banco é um emprego que, quando acabar aquele cara aposentar, não vai ser criado, não vai ser contratado outro. Tá? Não vem. E isso foi muito estudado, foi muito debatido, e o movimento que se percebe é que você precisa de, como se chama? Desenvolvedores de tecnologia. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Imagina que a gente está aqui num campo, numa roça, e eu tenho que pegar uma área imensa para fazer um lavrado, ou fazer uma colheita. Eu tenho 6 pessoas, tenho 6 campeiros. O que esses campeiros têm? Eles têm uma enxada, essa enxada ali é um ferro fundido, é um pedaço de, um cabo de enxada, etc. E ali a indústria colocou nisso, né? Vai levar 6 semanas para eles conseguirem fazer alguma coisa ali. Enfim. Agora, e vai a produtividade muito devagar, às vezes vai ter que colocar muitas pessoas. Eu, aspas, demiti esses 6 campeiros. Contratei uma colheitadeira. A colheitadeira está lá sendo operada por uma pessoa. Quando a gente olha essa foto, parece que eu demiti 6 pessoas e contratei uma. Só que, para aquela colheitadeira estar lá, eu precisei de um engenheiro mecânico para fazer o projeto, eu precisei de um engenheiro da computação para fazer o software embarcado, precisei de um engenheiro da computação e um cara de geografia para fazer o GPS, fazer direitinho a questão porque são veículos remotos. Precisei de um engenheiro agrônomo para saber exatamente como é que é feita a colheita para não machucar a planta. Precisei de um engenheiro ambiental, ou seja, eu precisei de uma série de competências para fazer o projeto. Depois vou precisar montar uma indústria para fabricar. Os empregos gerados pela tecnologia, em geral, eles são maiores do que os empregos de alguém que faz de algo tradicional. Então, o que eu acho que tem que ser feito do gestor público é preparar a população para isso. Se o campeiro está lá e ele sabe fazer isso, que ele tem as condições da agricultura familiar para viver, é digno, é necessário, é uma responsabilidade pública. Mas a gente tem que avançar porque mais empregos serão gerados a partir da tecnologia. Mais renda, mais riqueza será gerada a partir da adoção e desenvolvimento de inovação. E assim a gente desenvolve. Aí eu vou conseguir, com uma colheitadeira, fazer o trabalho que os campeiros faziam em 6 semanas, vou fazer em 1 tarde. Vou ser mais produtivo, vou poder produzir mais. E aí, para não entrar em áreas de proteção, vou precisar de um engenheiro agrônomo, vou precisar do Fábio Olivares para conseguir verificar aquele cultivar, como ele ser mais produtivo. Depois eu vou precisar de uma outra pessoa para pegar aquele coproduto, porque antes eu pegava o milho e jogava a palha fora. Mas aquela palha eu posso tratar ela e fazer uns briquetes, que são aqueles... Quando você vai no shopping e tem um fogão a lenha no shopping, aquilo não é a lenha, é um briquete, né? Então aquele tem para não gerar mais fumaça, para ter um poder calorífico interessante. Então, a inovação, a adoção de tecnologia, ela gera empregos, não exatamente aquele que a gente está olhando. E, Nogueira, eu falei aqui que a gente precisa ter uma população mais empreendedora, uma sociedade mais empreendedora. E se você me permitir falar aqui, a Tec Incubadora, junto com a Porto do Açu e a CIEDES, foi lançado e está com inscrição. Depois eu entro no streaming do Facebook e coloco lá o link. Acho que eu mandei para ti ontem. Está com inscrição do programa Juventude Empreendedora. Antes era um programa que ele estava somente entre Campos e São João da Barra, que é para formar uma juventude empreendedora, que é para a gente dar a nossa parcela de contribuição para essa sociedade. Não são ainda universitários, são jovens ali, uma faixa etária, e que até então o programa rodava Campos e São João da Barra. Por causa do programa Líder Sebrae, mando um abraço aqui para o Robson, que também divide a coordenação comigo, a Fabiana, que também divide a coordenação do grupo comigo, os colegas de Macaé, o Glauco, o Zé Almir, a Paula, enfim, não vou falar o nome de todo mundo que vai faltar gente aqui, mas um aceno especial ao Guilherme Resch, do Sebrae, que trouxe esse programa para o nosso território, que são lideranças
dos 9 municípios que compõem o Norte Fluminense. Então, por causa de uma ação deste programa, desse grupo de lideranças do Norte Fluminense, a gente conseguiu pegar esse programa, que antes era desses 2 municípios, agora são dos 9 municípios. Então, para a juventude dos 9 municípios. As inscrições estão abertas, a gente quer desenvolver habilidades e competências empreendedoras nessa, como se chama, nessa nova geração, nesses novos jovens, nessa juventude que anseia por soluções. E aquele negócio que eu repito e não paro de repetir, a gente tem que construir a gente tem que viver o futuro, a gente tem que construir o futuro sendo protagonista do nosso próprio território, das nossas próprias decisões. E a solução não virá de outro lugar, senão daqui mesmo, não virá de outro grupo de pessoas, senão desses grupos de empreendedores que a gente está tentando formar nesse programa. Eu agradeço muito esse espaço para poder falar do Juventude Empreendedora, com a Porto do Açu, com o CIEDES, agora com a Tec Incubadora. Tem mais apoiadores, porque a gente precisa mudar essa mentalidade da população, de achar que vai vir alguém de fora. Quando a gente compra um iPhone, a gente fala, eu sou inovador, eu comprei um iPhone. Meu amigo, quem foi inovador foi a Apple, que construiu o iPhone, que projetou o iPhone, que arriscou, que acertou, que errou. Eles são inovadores. O máximo que você é moderno. Precisamos de inovadores no nosso território. Por isso que a gente está nessa, com a Porto do Açu e com o CIEDES, na Juventude Empreendedora. As inscrições estão abertas. Eu coloco daqui a pouquinho aí no grupo, no comentário, o link das inscrições. Tô tentando aqui achar ele. Achar eu já achei. Eu só tô tentando jogar ele do PC para lá. Mas eu consigo. Eu agradeço, então, meu amigo. Muito obrigado pela cordialidade. Nada, eu que te agradeço. Amigo, Campus vai acontecer tecnologicamente quando? Só para fechar o programa. Olha, se a gente olha com aquele olhar, com aquela visão, com aquela lente pessimista, eu diria que nunca. Mas eu quero botar uma lente otimista. Eu quero olhar, por exemplo, como é que estava há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente está falando de 2014, a incubadora não estava muito bem, não tinha polo de inovação em Embrapa, a Wave talvez não estivesse interagindo tanto com a sociedade, o Instituto ainda estava crescendo, etc. Enfim, o que eu vejo é que talvez não esteja tão tecnológico como nós gostaríamos, mas já melhorou muito. Eu vi aqui ontem no programa e chegou para mim o contato dele hoje, o Rogério, daquele trator que foi apresentado na AgriShow, que é um trator elétrico feito em Campos. E assim, não foi ainda com a universidade próxima, com o instituto próximo, e ele chegou até mim, eu fiquei muito contente. Ele, olha, como é que você me ajuda com isso aqui que a gente até hoje fez com recursos próprios? Eu, calma, se você é um empresário e você quer inovar, não é modernizar, é inovar, existem muitos programas que podem te ajudar. Então, isso talvez não fosse possível há 10 anos atrás. Hoje é. Hoje nós temos professores, temos comunidade que reconhecem esses programas públicos, que fomentam esses programas públicos para que a gente consiga trazer esses recursos para o território para modernizá-lo. Não está ainda como eu gostaria que estivesse, mas está muito melhor do que estava há 10 anos atrás. Eu acho que o caminho é para cima, é ascendente. Ano que vem nós vamos estar melhor do que esse ano e daqui a 2 anos vamos estar melhor do que ano que vem. E eu acredito muito nisso, meu amigo. Link já está lá. E tem mais comentários aqui do João Siqueira, professor da UENF, pai do nosso glorioso Edmundo. Edmundo, eu vou, semana que vem, ele estando com a gente aqui, vou revelar um dos... Ele fica me zoando aqui, negócio de garoto e talva, né? Que eu fui e ele fica me falando que é mentira. Mas eu descobri um talento dele ontem que vou mandar pro seu WhatsApp aí. Você vai pensar que é o mito falando. Bom, vamos lá. Não muito agradável, né? Para a indústria é necessário uma infraestrutura básica com energia extrato, nós já falamos, João Siqueira colocou. Tinha outro comentário. Devemos estimular as microindústrias para integrar a agricultura local. Só o comércio não traz todo o desenvolvimento necessário. Acho que foi o professor João que comentou isso? João Siqueira, Eu concordo muito com ele. Quanto à indústria, é um desafio muito grande, porque a indústria é muito tecnológica e ela não gera emprego aqui. Ela gera emprego em outro local, porque você produz tecnologia. Você vai hoje para uma empresa do Porto do Açu, por exemplo,
tive a oportunidade de estar em alguma delas, são extremamente automatizados. E legal, você vai gerar aqui uma demanda de manutenção, etc. E o melhor emprego, ele não é gerado nessa operação, ele é gerado no desenvolvimento tecnológico, que não demanda uma grande indústria. As grandes indústrias hoje, elas são necessárias, está na economia, ela normalmente está na ponta da cadeia, né? Ela demanda as micro, pequenas e médias. Perdão. Enfim, mas o que eu acredito são nas micro, pequenas e médias empresas. 75% do emprego do Brasil é gerado por micro, pequenas e médias empresas. Quando a gente fala, poxa, mas eu vou colocar aqui uma indústria que vai gerar 3, 4 mil empregos, calma, Veloz, não é assim. Tá? As grandes indústrias não geram tantos empregos quanto geravam há 50 anos atrás, onde isso começou a ser falado. Então eu acredito nisso, em micro, pequenas e médias empresas, empresas familiares, porque essas geram emprego, essas agregam valor. Uma vez eu estava vendo a sede do Facebook, era uma sala com 50 pessoas. E é uma das empresas mais, na época, né, agora eu não sei como é que está, mas que mais faturavam, que mais tinha faturamento alto. E eram pessoas normais, que tudo bem, eles subsidiavam lá a parte do armazenamento em outra empresa, etc. Mas quando a gente trabalha com tecnologia, com capital intelectual, o que é valoroso não é o seu parque industrial. O que vale dinheiro não são aquelas instalações, elas são necessárias, mas o que eu milito é pela valorização da inteligência aqui instalada. As startups, elas não precisam de muito espaço, mas elas trazem muito valor para a nossa sociedade. Não tenha dúvida, Henrique. Cara, 8h56, quero te agradecer muito por estar aqui conosco. Você está em Brasília, atrasou um pouco aí sua agenda, seu café, para poder estar aqui com a gente nessa manhã. E quantas vezes você me convidar para qualquer coisa, seja rádio ou qualquer outra, tantas eu vou aceitar, meu amigo. Você é um querido, eu fico muito contente de tê-lo na minha rede de amigos. Convidar para a gente comer um joelho de porco com batata. Opa! Porque é Eisenbein, né? Qual é o nome disso? Eisenbein. Muito bom, muito gostoso. E com chucrute também. Chucrute é repolho, né? Aquele repolho fermentado, né? Fermentado, isso aí. É o pessoal que joga um vinagre para dar trazer o gostinho, mas não, o bom é o fermentado, o natural é o fermentado mesmo. É o fermentado, o vinagre ajuda o processo ali rápido, mas é muito bom. Mas olha, cara, sensacional poder conversar com você sempre, porque a gente fica assim, buscando esse crescimento, essa coisa de campus acontecer. A gente, cara, você tem muita dificuldade, você tem muitos desafios, obrigado. Você tem muitos impedimentos também. E assim, como diz da Maravilha, não me venha com problemática que nós temos a solucionática, né? Clássico. Essa é top, essa é campeã, dá campeão. Mas assim, cara, eu acho que a gente precisa olhar olhar muito para dentro da gente mesmo. E no caso de campus, olhar muito para a academia, para as universidades, para todos os nossos... Aqui não precisa ser universidade, o próprio colégio agrícola que você falou aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa sendo produzida aqui e que infelizmente ou para ou morre, né, no nascedouro, porque não tem para onde ir, não consegue avançar, e alguns poucos que conseguem avançar para fora daqui, aí é outra história. Mas a gente precisava mais olhar para a academia nossa, e daí sim a gente encontrar soluções aqui, que, como você disse, quem sabe o calor do fogo é a panela, filhão. Então, vamos buscar a panela para perguntar a ela como é que está a temperatura. Não adianta perguntar para outra coisa. Muito com isso, meu amigo. Tá, meu irmão. Mas, ó, de tudo, muito obrigado por hoje. Obrigado sempre por tudo. Não por hoje, mas por sempre. E por que você faz aí pela nossa cidade também. Satisfação, gente. Muito obrigado pela sua oportunidade. E eu reforço, quantas vezes for convidado de falar dessa pauta, virei e falarei, porque acredito, porque realmente eu vejo a nossa cidade sendo desenvolvida a partir dessa inteligência aqui instalada. Eu acredito muito nisso. As startups estão surgindo. Quando eu entrei na incubadora, a gente chegou ao momento de ter, acho que, 3 ou 4 startups. Hoje nós somos aproximadamente 30, 31 ou 32, até perco as contas de vez em quando, que essas empresas ali
vão ser a matriz de uma nova, vão ser a germinação de uma nova matriz econômica baseada nessa inteligência, amigo. E muito obrigado, dou aí um bom dia a todos, um bom dia de trabalho. A gente ainda está no começo da semana, tem muita semana pela frente. Enfim, bom trabalho a todos que nos ouvem. Tá certo então, amigo. Muito obrigado, bom dia para você. O Edmundo Siqueira chegou aqui perguntando se a gente falou. Falei que a Rafaela mandou a gente falar. Então pronto, tá falado já. Ela manda aqui, né? É claro, não tenha dúvida. Ó, obrigado, amigo. Forte abraço. Bom dia para você aí. Sucesso. Valeu, tchau, tchau. Valeu. São 8h59 em Campos. Conversamos ao vivo aqui no Folha no Ar de hoje com o professor Henrique da Hora, presidente da TEC Incubadora. Eu posso continuar falando TEC Campos? Você sabe que eu... Esse nome. Você sabe que a gente estava conversando aqui, eu, Edmundo, Rafaela. Falei, vou encampar aqui vou encabeçar essa questão de mudar o nome da Avenida José Alves de Azevedo, né, Beira Valão, para a Avenida do Canal, para valorizar o nosso canal Campos Macaé e não diminuí-lo como Valão. Então, eu já estou todo dia aqui falando o trânsito agora ali na Avenida do Canal. O pessoal, onde é isso, Nogueira? Eu falei, é na antiga Beira Valão. Então vamos mudar. A antiga Beira Valão é ótimo. Ele tem que mudar. Tem muita história ali. E assim, aprendi chamar o canal. Rafaela. Perdão, eu gosto muito de acompanhar a Rafaela nas suas redes sociais, que ali ela contou uma história fantástica, que foi um empreendimento fantástico, imenso, que rapidamente ele se desatualizou, ou seja, não foi usado como poderia ter sido usado. Mas fica a história, fica aí o maior canal feito por mãos humanas, na época pessoas escravizadas, e que temos que ter também, valorizar a nossa história, concordo muito. A partir de hoje, eu passo a chamar aquela região de Avenida do Valão. Avenida do Canal. Avenida do Canal. Aí se o cara ficar na dúvida, você dá até uma moralzinha falando que é a Avenida a antiga Beira Valão. Antiga. Amigo, alguém tem que começar. Nós começamos e obrigado por me ajudar aí nessa batalha. Forte abraço para você, bom dia mais uma vez e a gente segue por aqui com a nossa programação a partir de agora com muita música e também, claro, com muita informação. Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.